Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui nessa reunião de hoje. Eu não conheço a todos, mas o Senhor não apenas conhece, como chama cada um de nós pelo nosso nome. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe aquilo que temos buscado aqui, que é um verdadeiro arrependimento. Por isso eu peço, Senhor, que tudo aquilo que for dito e liberado nesta sala esteja em conformidade com aquilo que os céus estão ecoando, Pai. Eu peço que seus anjos ministrem nessa noite, que o Senhor derrame uma capacidade sobrenatural sobre a minha vida e que cada palavra que chegar no coração e nos ouvidos de cada pessoa aqui seja exatamente aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Tá dando então para ouvir meu áudio, né, gente? Não tá travando nem nada, qualquer coisa vocês vão me indicando aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Estamos aqui no terceiro dia dos 10 propostos, 10 dias de arrependimento, em que nós nos reunimos justamente com esse propósito, que é de nos arrependermos, esses 10 dias que antecedem aí o dia da expiação, dia de Yom Kippur. E é sempre interessante nós nos lembrarmos que o arrependimento, ele não acontece exclusivamente nesse período que a gente está. Então, arrepender-se não é uma exclusividade para a estação do Yom Kippur, tá? Na verdade, quando a Bíblia fala sobre nós meditarmos na lei, meditarmos na palavra do Senhor, existe uma associação muito clara entre a prática de meditar na palavra de Deus com o fato de nos mantermos aprumados ao longo da nossa vida. E nós não podemos esquecer que nós estarmos aprumados com Deus é essencial para que nós tenhamos um bom sucesso, seja no novo ano que nós estamos entrando, seja na nossa vida de forma geral, não é mesmo? Então, meditar na palavra de Deus é uma disciplina espiritual essencial para o bom sucesso de um ano e de uma vida toda, perdão. Então, é importante que a gente diga também que a intencionalidade nos 10 dias de arrependimento e a observância do Yom Kippur tem que ser acompanhada ou tem que ser complementada com o quê? Com a busca diária em conhecer a Deus e obedecê-lo também nos demais dias do ano. Ou seja, não adianta a gente buscar Deus aqui 10 dias, nos arrependermos, cumprirmos ali, né, a questão do dia da expiação, se nos demais dias do ano nós não nos movemos nessa mesma intencionalidade, tá? Então, se nós não somos intencionais, isso aqui tudo que a gente está fazendo, esse ajuntamento, ele só vai ser um ritual religioso nas nossas vidas, porque o efeito prático do Yom Kippur, ele acontece no restante do ano também. É todos os dias adentrarmos, buscarmos a face de Deus e buscarmos esse alinhamento com o Senhor. Amém? Estamos todos aqui na mesma página? Sim? E a gente vê o profeta João Batista trazer essa consciência de verdadeiro arrependimento lá no texto de Mateus 3, 7, 8, que diz o seguinte, bem tranquilo, né, o profeta João, graças a Deus, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A bem da verdade é que todos os profetas da Bíblia, se fosse hoje em dia, provavelmente seriam cancelados aí até por parte da igreja que acredita que a palavra de Deus só fala sobre um amor, mas não fala também sobre exortação. E a gente vê que a palavra de Deus não é assim, né? O profeta já chega com 2 pés no peito falando, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu quero olhar rapidamente para 2 versões desse mesmo texto, só que especificamente do trecho de Mateus 3,8, para que a gente possa compreender 2 aspectos do verdadeiro arrependimento que está sendo dito aqui. A primeira versão que eu quero
ler com vocês é a versão da nova versão transformadora, que diz o seguinte: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Uma primeira observação que eu quero fazer aqui, na verdade um parênteses, é que nesse texto a ideia de arrependimento é descrito como um substantivo e não como um verbo, como está aqui na NVT. Então a gente vai ver na versão seguinte que o texto usa a palavra arrependimento e não o verbo arrependimento, porque a palavra utilizada aqui é metanoia. Metanoia é um substantivo, tá bom? É uma palavra grega cujo significado é mudança de mente. Apesar dessa observação que eu fiz, né, entre verbo e substantivo aí, eu gosto dessa versão da NVT, especificamente nesse trecho de Mateus 3:8, porque ela carrega a ideia de que o arrependimento, de que a metanoia é uma mudança de mente que deve ser refletida ou manifestada nas ações da mente transformada. Em outras palavras, o verdadeiro arrependimento manifesta frutos visíveis. O verdadeiro arrependimento manifesta frutos visíveis. Então, eu nunca vou me esquecer do dia que a minha irmã, que é mais nova, depois de eu ter sido bastante rude e grossa com ela, a gente era mais nova, e eu não lembro qual era o contexto da situação, mas eu sei que eu fui bastante grossa com ela, assim, bem justa nas minhas palavras, e eu fui pedir perdão para ela. Aí a minha irmã, que é caçula, ela virou e falou assim: Yukimi, do que adianta você vir me pedir perdão se daqui uns dias você vai lá e vai fazer a mesma coisa? Isso aqui, que não tem nada mais humilhante do que ser confrontada nas nossas falhas e nossos pecados pela nossa irmã mais nova, né, gente? Quem tem irmão mais novo sabe. Chega uma hora que o irmão mais novo, a irmã mais nova aprende a ter boca, aprende a falar aquilo que está observando e a gente fica, ai, meu Deus do céu, socorro, Deus. Mas é aquilo, né? Deus sabe exatamente como ele pode amassar o nosso orgulho. E aquela frase naquela época e até hoje me confrontou muito, porque me confrontou, na verdade, profundamente, porque, primeiro, a minha irmã estava corretíssima naquela pontuação que ela tinha feito. De novo, eu não lembro qual que foi a situação, mas eu lembro que a gente vivia uma época que realmente eu era grossa com ela, eu era estúpida muitas vezes, pedia perdão, dali a pouco fazia de novo, dali a pouco fazia de novo. Então, o confronto foi muito forte porque ela estava constatando uma realidade. A segunda coisa é porque eu fui confrontada, porque realmente, se de fato eu estava arrependida do que eu tinha feito, então a minha mente e as minhas ações precisavam mudar. E aquilo precisava ser manifestado, inclusive exteriormente. Eu não poderia simplesmente dizer: ah, não, me perdoa, pronto, acabou, mas na semana seguinte estar fazendo o quê? A mesma coisa. Eu não estou falando aqui que a gente não possa errar, tá? Não é nesse sentido. Mas é que muitas vezes a gente não entende o que significa o arrependimento de forma prática. Se eu pego, viro aqui, piso no teu calo e falo: meu Deus, me perdoa porque eu pisei no teu calo. Quando eu piso no teu calo lá na sua unha encravada, qual que geralmente vai ser a minha atitude de arrependimento? Poxa, a próxima vez que eu chegar perto dessa pessoa, eu vou olhar para baixo para ver se o meu pé não está muito próximo do pé da pessoa que tem unha encravada. Sim ou não? Então, entendendo o que eu quero dizer quando eu falo sobre um verdadeiro arrependimento, manifestar frutos visíveis, é que nós nos movemos intencionalmente nas nossas atitudes e a nossa mudança ela não acontece apenas no âmbito de mente e de pensamento. Ela começa a se manifestar o quê? Nas nossas ações externas. E é claro que
isso não vai acontecer, essa transformação não vai acontecer de forma solitária, nós precisamos do aperfeiçoamento do Espírito Santo dentro de nós, mas existe um lugar onde, quando a gente diz que estamos arrependidos, nós assumimos a nossa responsabilidade dentro ali de uma equação num relacionamento, entende? Então, a mesma coisa se dá em relação a Deus. Nós estamos aí há 3 dias dentro desse ajuntamento, pedindo perdão a Deus, mas será que verdadeiramente eu tenho entendido o que é o arrependimento? Então, ontem o apóstolo Márcio ministrou sobre Lashon Hará, sobre a questão do pecado da maledicência, o pecado da língua. Isso é um pecado que eu acredito que todo mundo eventualmente cai. E é por isso que a palavra diz lá em Tiago, né? É um órgão tão pequeno, mas causa um estrago. A palavra diz que se a gente consegue controlar a nossa língua, a gente consegue controlar todo o restante do nosso corpo, de tão forte que é essa questão da língua nas nossas vidas. Será que a gente tem esse entendimento que quando a gente se arrepende de Lashon Hará, a gente está trazendo uma responsabilidade para as nossas vidas de dizer, peraí, a próxima vez que alguém chegar com uma fofoca que eu tô assim com muita vontade de ouvir, eu vou falar, olha, eu prefiro não saber dessa situação. Olha, eu prefiro que você não comente sobre a vida de fulano de tal comigo. Então, o verdadeiro arrependimento, ele manifesta frutos visíveis. E é por isso que o arrependimento, ele é um caminho tão árduo, tão difícil, porque ele exige de nós um posicionamento contrário à vontade da minha carne. Ontem foi falado sobre Lashon Hará, eventualmente outros pecados vão ser trabalhados aqui ao longo desses dias que nos restam dentro dessa observância dos 10 dias, mas a questão é, o arrependimento, ele vai acontecer quando você desliga a tela aqui do Google Meet e começa a colocar em prática aquilo que a palavra fala sobre nós apresentarmos frutos de arrependimento. Então, o posicionamento que a gente fala aqui contrário à vontade da carne, ele tem que ser efetivo, ele tem que ser manifestado nas ações, não sendo apenas um desejo de mudar. Tem gente que fala assim, não, eu me arrependo, eu tenho um desejo de mudar, mas ter o desejo de mudar não significa efetivamente mudar. A mudança, ela está muito associada a um lugar de intencionalidade, renúncia e dependência no Espírito Santo. Amém? Tudo certo? O C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele foi muito assertivo, preciso, melhor dizendo, na sua afirmação que ele disse, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. O que ele está querendo dizer? Se você quer uma fé que fica ali afagando o seu ego, que fica dizendo que você está certo em tudo, não olha para o cristianismo, porque na verdade Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia após dia tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus nunca baixou aí a sua régua, graças a Deus. Bom, então nós vimos ali um primeiro aspecto desse texto de Mateus 3:8 através da versão NVT, e agora eu quero olhar para a versão da Revista e Atualizada, que é uma versão ali mais fidedigna ao texto original, e eu gosto também dessa versão porque diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Ou seja, não basta a gente produzir frutos de arrependimento, temos que produzir frutos que sejam condizentes a um verdadeiro arrependimento. Então, de forma prática, e retornando àquilo que eu já falei no início aqui da nossa reunião, é que não adianta eu observar o Yom Kippur, não adianta eu me arrepender durante esses 10 dias, se durante o resto do ano eu não tenho a mesma intencionalidade de me aprumar com o Senhor. A mesma intencionalidade de me aprumar com o Senhor.
o zelo pela presença de Deus e a obediência à sua palavra é o que nos mantém aprumados. Todo mundo está entendendo até aqui o que eu estou falando? Sim? Está dando para compreender? Então tá bom. Então, particularmente, eu gosto do uso desse verbo aprumar aí, justamente porque um dos significados de aprumar é a ideia da verticalização. Então, há cerca de um mês, eu, junto com algumas outras pessoas que estão aqui, inclusive, nós fomos para um projeto chamado The Way, é um projeto social chamado The Way, e nós estávamos no Maranhão, e uma das nossas missões era construir uma horta do zero. E lá, nesse projeto, nessa missão de construir uma horta, foi a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, que eu vi um prumo na prática, o uso do prumo de fato, né? Para que ele servia. O apóstolo João Cobal, que era o responsável pela construção dessa horta, as estacas tinham sido colocadas para fazer ali a cerca da horta, e ele usou um prumo para verificar se essas estacas elas estavam devidamente verticalizadas. E foi ali que eu entendi por que o prumo ele é tão essencial, tanto naquele contexto de horta quanto no contexto da vida, né, na nossa analogia aqui. É porque na hora que as meninas começaram a passar a cerca, você passa a cerca e depois essa cerca é esticada. Eles usam lá uma ferramentazinha e eles esticam essa cerca. E nesse momento de pressão, de tensionamento, a estaca que não está devidamente aprumada e verticalizada, o que acontece com ela? Ela pende, ela cai, ela cede àquela pressão. Então, quando eu olho para esse verbo aprumar e associo isso à nossa caminhada com Deus, eu vejo que a palavra de Deus faz exatamente isso conosco. Ela nos mantém alinhada, verticalizada aqui com o céu, nos mantém conectado com o céu. A palavra de Deus nos apruma de tal maneira que, ainda que venham as pressões e as circunstâncias ao longo do ano, nós não cederemos a elas. Então, alguns textos que fortalecem essa afirmação, essa ideia de que a palavra de Deus, ela nos apruma, ela nos corrige, ela nos endireita. Um primeiro texto é o que está ali em Josué 1:7, que diz: então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para julgar, os pensamentos e propósitos do coração. E Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E temos vários textos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que nos mostram que o que nos mantém aprumado é justamente o zelo pela presença de Deus e a obediência à sua palavra. Amém? Eu quis investir, então, um tempo da reunião de hoje nesse assunto para que a gente não se esqueça que, além da importância que há nesse ajuntamento que a gente está fazendo, existe uma importância gigantesca em mantermos a nossa vida aprumada, alinhada, conectada com a palavra de Deus dia após dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, então. Então, essa foi uma introdução para que a gente não perca aí o foco do que é
de fato um arrependimento, né? Mas hoje mais cedo, pensando sobre essa questão daquilo que o AP tinha falado para ministrar, ele não deu um assunto específico, que às vezes é mais difícil, né? A gente fica, ai Deus, o que é então para eu falar dentro dos 10 dias de arrependimento? Hoje mais cedo, eu estava olhando umas coisas e acabei descobrindo a história de um rapaz que, desde novo, ele cantava na igreja, ele ministrava, e com cerca de 15 ou 16 anos, se eu não estou enganada, ele, andando de bicicleta, acabou tendo um aneurisma e sofreu ali um grave acidente que o deixou em coma, ele teve que fazer várias cirurgias, e hoje ele e a família tem buscado um tratamento para sua recuperação, né? Eu não sei dizer ao certo quanto de consciência que ele possui. Eu sei que hoje ele não está mais no estado de coma, só que eu não sei o quanto esse acidente cerebral acabou afetando a parte neural dele. E eu me assustei, assim, porque eu falei, nossa, tão novo, né? Eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu falei, poxa, é tão novo. E vem essa questão de algo tão repentino e também tão difícil, uma situação tão difícil como um aneurisma seguido aí de um acidente. Mas, além dessa história, eu acredito que todos aqui tenham ouvido que há exatas 2 semanas aconteceu uma coisa assim que eu até hoje fico muito impactada de pensar que esse tipo de coisa acontece, né, em pleno 2025. Há exatas 2 semanas morreu nos Estados Unidos uma das vozes mais proeminentes do conservadorismo, talvez até em termos globais, a gente poderia dizer, que foi o conservador Charlie Kirk. Muita gente talvez não o conhecia, mas acabou conhecendo não só pela questão do assassinato em si, mas também depois a atitude da sua esposa de liberar perdão para o assassino e tudo mais. Eu acredito que todo mundo ouviu sobre essa história. E eu estou contando essas 2 situações porque tanto esse caso do Charlie Kirk como desse rapaz que eu fiquei sabendo hoje cedo, eu confesso que esses exemplos de repentinidade, assim, elas sempre me levam para um lugar onde eu fico muito reflexiva e gera dentro de mim muito temor, sabe? Porque eu não sei como que você é, né? Mas sendo bem sincera, por vezes, no decorrer da vida, na correria do nosso dia a dia, imersa nas tarefas que a gente precisa fazer, eu e o Kimi, muitas vezes, eu acabo me esquecendo da dádiva que é poder acordar, abraçar aquelas pessoas que eu amo, que é poder viver uma vida que eu considero uma vida muito boa. Minha vida tem desafios, é claro, mas não me falta nada no sentido de questões materiais, mas também não me falta amor da minha família. Eu tenho uma ótima comunidade local, a igreja que eu vou, eu tenho uma liderança maravilhosa, eu tenho amigos excelentes e assim por diante, uma família que me supre em todos os sentidos. E muitas vezes eu me esqueço da dádiva e eu me esqueço até mesmo da efemeridade da vida, né? Então, quando eu ouço uma história de um homem que talvez, não sei se foi isso que aconteceu de fato, mas talvez tenha dado ali um beijo na sua mulher, nos seus filhos e falou, olha, eu vou sair para trabalhar e vou lá fazer um debate na universidade. De repente, não volta mais para casa. Ou de um garoto de 16 anos que sai com a sua bicicleta, tem um aneurisma e sofre um acidente e não volta a ser aquilo que até então ele era. Essas coisas, elas me causam muito impacto por isso, porque é sempre um choque de realidade no que tange a minha percepção do quão grata eu sou pela vida que o Senhor proporciona a mim, ainda que tenha muitos desafios, tá? A minha vida, ela tem muitos desafios, é claro, mas
eu não posso ser hipócrita de dizer que os desafios são muito maiores do que as dádivas que Deus tem me concedido. E só que muitas vezes eu não paro para observar e agradecer o suficiente por tudo aquilo que Deus tem me concedido. E eu e o Kimi, creio que há 2 eventos na nossa vida que são essenciais a gente presenciar pelo menos uma vez, que é o nascimento de um bebê e o velório de alguém. Eu acredito que são 2 eventos que todo mundo deveria eventualmente presenciar. Por que eu digo isso? Porque o nascimento, ele traz a noção, a ideia de que a chegada de algo ou alguém que tanto a gente esperou e desejou é árvore de vida para nós, faz brotar vida em nós. Então, lá em Provérbios 13, 12, diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O dia que a minha cunhada, o dia que a minha sobrinha nasceu, foi assim um dia que a minha cunhada, acho que o parto estava marcado para 7 horas, 7h30, alguma coisa assim. Cedinho estávamos todos lá, já na recepção, esperando o nascimento da Isabela. Era minha família, era a família da Tati, que é minha cunhada. Então tinha um bando de japonês ali esperando para ver o desejo cumprido, porque aquilo é como árvore de vida dentro de nós, traz uma percepção de, meu Deus, Senhor, muito obrigada, porque nós estamos vendo uma promessa sendo cumprida no dia de hoje. Então, ver o nascimento de uma criança, de um bebê, é tão essencial por conta disso, sabe? De fazer brotar essa vida dentro de nós. E eu acredito que também é importante que nós participemos ali, ainda que não seja algo que necessariamente nós desejamos, né? Que é o velório. Por quê? Porque o velório, na partida ou no findar da vida, na realização de que, às vezes, eu vou falar o velório mais difícil que eu fui. Eu já participei de velórios de pessoas com 90 anos, 95 anos, 60 anos, já participei de vários velórios, assim, com idades diferentes, que eu quero dizer. Mas o velório mais difícil que eu participei foi o velório do filho de uma amiga minha. O bebê ainda não tinha nascido, tinha 7 meses, não tinha ainda sido gerado, né, mas acabou falecendo dentro do ventre. E aquele foi o velório mais difícil que eu já fui, porque foi a coisa mais antinatural para mim, assim, sabe? Porque eu falei assim, Deus, foi muito triste enterrar os meus avós, muito triste. Uma faleceu com 90, outra com 80 e pouco, outra com 72, mas ir a um velório de um bebê de 7 meses foi muito impactante para mim. E olhar para aquilo, e olhar que a gente não tem nem... A gente é tão limitado e a gente é tão mortal, sabe? Foi um lembrete daquilo que diz em Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você coloca ali diante de você as prioridades da sua vida. E eu quero fazer só uma observação de que, ao mesmo tempo que esse velório ele foi um dos mais tristes que eu fui, foi um dos mais impactantes, porque a mãe, que é essa minha amiga, ela deu um testemunho tão forte de que ela não questionaria o Senhor. Porque Deus, ainda naquele momento de dor, Deus nunca erra. Aquilo para mim, gente, foi um confronto com a minha pequenez no sentido até mesmo de gratidão, sabe? Eu falei, como é que pode, né, uma mãe que está enterrando o seu próprio filho ter o coração grato e confiando em Deus, mesmo que nada daquilo que ela esperava tenha acontecido conforme o seu desejo. Então, por isso que eu digo que esses 2 eventos, eles são importantes, porque tanto quando nasce alguém, quando falece alguém, a gente faz o quê? A gente coloca em perspectiva toda a nossa vida. Eu não sei você, mas pelo menos isso acontece comigo, que aí eu começo a pensar assim, poxa,
tem coisa que eu preciso priorizar, tem coisa que eu preciso deixar para trás, tem coisa que eu preciso mudar e assim por diante. E hoje, dentro disso tudo que eu estou conversando com vocês e talvez você já esteja pensando e talvez isso já esteja gerando algo no seu coração, o assunto que eu quero que a gente possa refletir em dado momento, a gente possa até mesmo se reconhecendo que isso é algo que está acontecendo na nossa vida, é nos arrependermos, é em relação a algo que muitas vezes há dentro do nosso coração e a gente leva a vida com essa questão e nós não percebemos que é a ingratidão. Então, hoje eu quero falar sobre nós deixarmos para trás a ingratidão. A ingratidão é uma coisa que parece tão simples, né? Mas eu acho que assim como o pecado da língua, é uma coisa que muitas vezes nós cometemos e nós nem percebemos. É por isso que a gente fala assim, mas Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, e parece que o negócio não rompe, mas é porque existe... É uma coisa que eu gosto muito de falar, é que a gente nunca tropeça em montanhas. A gente sempre tropeça em pequenas pedras. E eu acredito que, assim como a língua, a ingratidão é uma das pequenas pedras que nós precisamos remover para esse novo ano, para que nós verdadeiramente possamos viver aí um lugar de plenitude dentro daquilo que o Senhor tem nos prometido e tem falado conosco. Então, eu dei uma olhadinha ali em algumas definições na internet, eu gostei muito de uma definição que foi trazida, que foi que a ingratidão é a falta de reconhecimento ou apreço por benefícios, favores e esforços recebidos de outras pessoas, caracterizada por uma atitude de desvalorização e ausência de gratidão. Em outras palavras, ai meu Deus, não foi aqui. Em outras palavras, ser ingrato é ser incapaz de reconhecer a graça de Deus a nós concedida através de pessoas ou de coisas. Uma coisa que muitas vezes a gente erra na nossa caminhada cristã é que a gente não pode, o pastor Márcio fala muito isso, a gente não pode esquecer daquilo que as pessoas fizeram um dia para nós, não no sentido que elas estão fazendo algo por nós, esperando algo em troca, tá? Não é nesse sentido, não. Mas a gente não pode perder de vista o histórico que alguém tem conosco, o tanto que uma pessoa muitas vezes investiu na nossa vida, o tanto que uma pessoa muitas vezes depositou na nossa vida, seja em ensino, seja em discipulado, seja no que for, só porque talvez hoje nós e aquela pessoa não estejamos mais tão próximos. E eu lembro que a primeira vez que o pastor Márcio falou isso, a primeira vez que eu tenho lembrança que eu ouvi, tá? Ele falou isso numa viagem, estava eu, não sei se estava a Belle, estava a apóstola Lucimara, não lembro. Eu lembro que eu fui muito confrontada com aquilo que ele falou. Porque eu falei assim, o que, Deus? Como assim? Mas tem gente, Deus, que misericórdia, ajudou a gente, mas hoje misericórdia. E Deus começou a ministrar no meu coração que é muito fácil a gente ser grato por aqueles que até hoje estão conosco e que talvez nunca tenham ou soltado a nossa mão ou nunca tenham nos deixado, digamos assim. Mas é tão difícil quando a gente olha para a nossa história e a gente reconhece que aquele fulano de tal que talvez eventualmente tenha vindo a nos trair ou falar mal de nós, teve a sua importância na sua história e, inclusive, nos abençoou. Isso é uma coisa que confronta muito a minha mente, porque eu falo assim, Deus, mas como é que é isso? Como é que funciona essa história? E aí, o Senhor me lembra que uma das coisas que nos limita muito dentro do lugar
da gratidão que nos leva à ingratidão é que nós ainda, sem percebermos, nos movemos num lugar de justiça própria. Então, assim, eu reconheço que a Mirelle teve a sua importância na minha vida se hoje ela ainda caminha comigo, mas se a Mirelle eventualmente parar de caminhar comigo, eu paro de ser grata por aquilo que ela investiu na minha vida, por exemplo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que é muito fácil a gente se mover em gratidão quando no atual momento aquela pessoa tem contribuído com a nossa vida ou tem participado da nossa vida. E uma coisa que me confrontou muito foi que teve uma pessoa, uma líder em específica, ela não é do nosso ministério, ela foi uma pessoa que ela investiu na minha vida. Ela foi uma pessoa que ajudou a nossa família, principalmente quando a gente era mais novas, eu, a minha irmã, era mais eu e a minha irmã, ela morava aqui perto de casa, e ela sempre levava a gente, dava carona, dava isso. Eventualmente, quando nós saímos do antigo ministério, pelos seus motivos lá, ela começou a falar mal da gente, falar mal da nossa família e tudo mais, e o meu coração se fechou de uma maneira que eu falei assim, o quê? Mas essa pessoa, não sei o quê... E sem perceber, por anos, eu carreguei aquela justiça própria comigo e eu fui incapaz de perceber e ser grata pela vida dessa pessoa, de todos aqueles anos que ela investiu na minha vida. E por que eu estou te contando essa história? Porque a ingratidão, ela fecha as portas da nossa vida para que nós possamos expandir e viver o novo de Deus na nossa vida. Por anos, eu fiquei presa em uma situação, sem perceber, que tinha, sim, uma questão de amargura associada, mas tinha também uma questão de ingratidão. Eu falava, não, tá, ela me ajudou, só que... Aí, além da ingratidão, esse é o problema, né? Que a ingratidão, ela abre porta para mágoa, que abre porta para lachon rará, que abre porta para não sei o que mais das quanto. Então, de novo, ser ingrato é ser incapaz de reconhecer a graça de Deus a nós concedida através da vida de pessoas e coisas. Só porque, às vezes, essas pessoas eventualmente tenham feito algo que nos desagradasse ou até mesmo tenham cometido injustiça conosco. Então, outra situação que aconteceu também comigo, que o Senhor me confrontou há uns anos, eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa o que aconteceu é que tiraram a pessoa que estava numa posição acima de mim, tiraram não, a pessoa que estava acima de mim, acabou mudando de emprego e meio que me jogaram para essa posição de responsabilidade, só que eu não tinha capacidade ainda, porque eu tinha recém-chegado no mercado e eu não tinha capacidade para trabalhar nessa posição. E eu lembro que, gente, eu cheguei até aí 00:30 lá para o trabalho, porque era uma empresa que funcionava 24 horas por dia, e eu me desdobrava, assim, eu falava, misericórdia, Senhor da glória, eu não estou aguentando, estava ficando louco, o cabelo estava caindo, tudo que era efeito colateral estava acontecendo comigo. E eu lembro que eu reclamava e falava, meu Deus do céu, mas que isso, mas que aquilo, mas que não sei o quê. Só que acontece, a murmuração passou a ter um lugar onde a ingratidão se instalou dentro do meu coração. E eu lembro que quando eu saí dessa empresa, eu falava, gente, porque essa empresa é isso, e eu acabava com essa empresa e falava um monte, Só que aí teve um dia que o Senhor, num dia de devocional assim, ele me confrontou também. Ele falou, Yukimi, você não está sendo grata pela graça que foi estendida a você através dessa empresa. Porque realmente, gente, eu era recém-formada, os caras nem sabiam quem eu era, e quer queira, quer não, a gente tem que olhar pela perspectiva de que eles deram uma chance para que eu pudesse trabalhar naquele lugar.
e que eles, de alguma forma, confiaram no meu trabalho, porque tinha outra pessoa que eles poderiam ter atribuído esse serviço. De alguma forma, eles confiaram no meu trabalho e na minha capacidade, ainda que a minha capacidade fosse limitada, de que eu pudesse ter experiências e crescesse profissionalmente no sentido de conhecimento, mas também no sentido pessoal. Foi um período onde eu aprendi muito sobre questão de trabalho em equipe, sobre manusear relacionamentos e assim por gerenciar relacionamentos e assim por diante. Só que a ingratidão era tão latente no meu coração que eu era incapaz de ver como a graça de Deus estava sendo o quê? Estendida sobre a minha vida através daquela empresa. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque o Senhor me deu um emprego onde eu consigo trabalhar, onde eu consigo trabalhar na minha área, onde eu tenho um plano de saúde, onde eu tenho um vale alimentação. E sabe quando Deus vai trazendo ao seu coração tantos motivos de gratidão e você vai ficando bem cheio, que você vai falando, ai, que vergonha, Senhor, me perdoa por ter reclamado, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. E foi muito importante essas situações, claro, né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre várias outras situações, porque a ingratidão, ela nos cega e ela nos impede de ver que Deus, ele está agindo com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia através de pessoas e situações, ainda que não seja o quê? Exatamente como a gente está esperando. Eu lembro de uma pessoa que uma vez comentou comigo sobre uma situação e eu falei assim, fulana, você tem que parar para entender que você tem o privilégio de poder fazer isso dentro do local de trabalho que você está. Não é qualquer local de trabalho que você tem possibilidade e liberdade de fazer isso e isso. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para analisar nas nossas vidas, porque às vezes a gente olha para a nossa igreja e a gente fala, mas porque a minha igreja não tem isso, mas porque a minha igreja não tem aquilo, mas porque meu pastor não é assim, mas porque a minha célula não é assado. E a gente esquece de olhar tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Gente, eu olho para a nossa igreja, ela não é perfeita, óbvio, mas me dá uma gratidão tão profunda, porque eu falo, Senhor, em todos os detalhes, a graça do Senhor derramado nesse local. Quando eu vejo um vaso ali de flor num canto, numa decoração da igreja, quando eu vejo um tapete estendido, quando eu vejo o salão que nós estamos hoje, de vez em quando a minha cabeça dá uma explodida que eu falo, meu Deus, como é que a gente conseguiu chegar aqui, sabe? Mas é a graça de Deus estendida a nós. E a apóstola Lucimar, ela fala isso. Todas as vezes que acontecia alguma coisa ali na igreja, às vezes a gente conseguia colocar um painel, ou então a gente conseguia instalar uma TV, ela sempre faz questão de mandar no grupo da equipe ministerial e falar assim, Deus nos concedeu mais isso dentro da igreja. Deus permitiu que a gente tivesse mais isso na igreja. E parece uma atitude mais simples, mas para mim revela um coração que desde os pequenos detalhes até os maiores é capaz de quê? De reconhecer a graça de Deus estendida nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz assim, ser fiel no pouco e sobre muito será colocado, eu acredito que esse texto também pode ser aplicado dentro do contexto da gratidão. As meninas aqui da célula, nós temos 3 células de jovens hoje, uma das células é para jovens maiores de 18 anos, que é da Bela e da Yuria, que é minha irmã. E na primeira célula, além das 2, foi só mais uma discípula, e estavam só as 3 nessa célula, e eu lembro uma coisa que a Bela falou, que ela falou assim, não, a gente vai ser grata por essas pessoas, a gente vai ser grata por mim, pela Yuria e pela Harumi.
E foi muito engraçado, né? Porque daí no sábado seguinte, tava eu e tava o Poli lá na célula também. Eu falei, olha, de alguma forma houve uma multiplicação aí, mas porque no coração delas, elas não desprezaram os pequenos começos, entendeu? O coração delas foram gratos, ainda que fossem com 3 pessoas. Foram convidadas várias, mas foram 3 pessoas. Mas porque elas foram gratas e fiéis nesses 3, houve multiplicação. Amém? Então, uma coisa que eu quero que a gente perceba, eu quero fazer algumas observações. Você pode anotar esse texto e depois, eventualmente, refletir nele. Em Lucas 17, de 11 a 19, nós vemos o texto sobre os 10 leprosos, né? E nos 10 leprosos, eles dizem assim: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E aí Jesus, ao vê-los, disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Daí, o que a palavra diz? Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Aí Jesus faz aquela pergunta, né? Uai, mas vocês não eram em 10, não? Cadê os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que foi a última vez que você parou para observar uma oração atendida na sua vida? Eu não estou falando daquela oração que você fala assim: ai, Senhor, salva o meu filho. Ah, Senhor, me dá um carro novo, me dá um emprego. Eu estou falando daquela oração que você fala assim: Senhor, eu tô precisando comprar um lápis novo, uma coisa simples, uma coisa menor, mas foi uma coisa que você pediu ao Senhor ainda aqui no seu coração e aquilo aconteceu. Quando que foi a última vez que você parou para reconhecer e agradecer ao Senhor? Esses dias eu estava no carro, dirigindo, sei lá para onde eu estava indo, e de repente deu um estalo na minha cabeça que uma oração simples, de uma situação bem simples que eu tinha pedido a Deus, falei: ô Senhor, assim, não te custa nada, o Senhor podia fazer isso, né, Deus? Não iria cair o seu prestígio se o Senhor fizesse isso. E eu não tinha dado conta que o Senhor respondeu a minha oração positivamente em relação àquele pedido que era simples, que não era um milagre como tirar uma lepra de mim, mas que ele respondeu. E eu lembro que quando eu me dei conta dessa situação, eu fiquei tão grata por aquilo, e ao mesmo tempo eu falei: meu Deus, Senhor, se só agora eu estou percebendo que o Senhor me deu isso, me mostra tudo aquilo que eu pedi, o Senhor me deu, e eu ainda não te agradeci. Porque eu não quero ser aquela pessoa que é extremamente rápida em te pedir as coisas, mas extremamente tardia ou até mesmo nem se lembra de te agradecer. E eu gosto desse texto da cura dos leprosos justamente porque foi um estrangeiro, foi um samaritano que chega, adora o Senhor com gratidão. E aí a gente vê que a gratidão gera fé para a salvação. A gratidão gera fé para a salvação. Então, você que está pedindo para que o seu filho, para que a sua filha, para que o seu cônjuge volte para os caminhos do Senhor, ou então tenha um encontro com o Senhor, começa a agradecer ao Senhor pelos pequenos milagres que Ele já está movendo, por aquilo que Ele já está fazendo, sabe? Eu vejo assim que por vezes a gente fica tão preso de: ai, mas ainda não foi à igreja, ainda não foi à igreja, ai, não foi à igreja. Mas olha, já parou de sair à noite para ir na balada com os amigos, já está começando a ficar incomodado com essa história de falar palavrão. Poxa, já não está mais querendo ficar fazendo várzea pela vida aí. Opa,
Já diz para mim que quer ir no evento da igreja que tiver comida. Amém, glória a Deus. A gratidão gera fé para a salvação. Começa a agradecer o Senhor, até mesmo de forma profética. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor gerou salvação na minha casa. Muito obrigada, porque o Senhor tem um plano na vida dessa pessoa, e eu sei que há de se cumprir, eu sei que essa vida já está sendo transformada, ainda que eu não esteja vendo com os meus olhos naturais. Amém? E aí nós temos também João 12, de 1 a 6, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. A gratidão prepara o ambiente para a honra. A gratidão prepara o ambiente para a honra. Então eu vejo que a gratidão de Maria por Jesus ter ressuscitado a Lázaro fez com que ela tivesse essa atitude de honra. Pegou um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com o seu próprio cabelo. Uma coisa que a gente precisa entender é que não há honra sem gratidão. Você não vai honrar nada nem ninguém que você antes não é grato. Porque a honra não é uma atitude meramente externa, mas é algo que brota de dentro. Então, meu Deus, como é que eu gerarei honra em relação aos meus pais? Comece sendo grato pelos seus pais. Mas meus pais foram terríveis, e que meus pais foram pessoas horríveis, me abandonaram, me deixaram, então foram péssimos. Mas seus pais te geraram. Glória a Deus por isso. É esse o motivo que você encontra de gratidão? Senhor, muito obrigada, porque meus pais me geraram. Senhor, muito obrigada, porque apesar dessa situação, o Senhor permitiu que eu te encontrasse no meio do caminho e fosse resgatado. E hoje eu posso reescrever a história da minha vida e dos meus descendentes. Você viu como a gratidão começa a mudar nossa perspectiva em relação às coisas? Então, você quer passar a honrar o seu cônjuge? Comece a ser grato por ele. Senhor, muito obrigado pelo cônjuge que o Senhor me deu. Muito obrigado, porque o Senhor me deu uma pessoa e começa a puxar as qualidades que aquela pessoa tem. Você vai ver que a honra, ela vai acompanhar, porque a gratidão vai preparar o ambiente para que a honra aconteça. Amém? Nós também temos o texto de Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gratidão abre espaço para a paz que excede todo entendimento. Ai, o Kimi, eu não sinto paz, meu Deus do céu, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. A paz que excede todo o entendimento, ela não é que você não vai sentir as situações ou você não vai sentir as adversidades, mas é aquela shalom do Senhor que entra em nós e que aperfeiçoa e preenche tudo aquilo que está como uma lacuna aqui dentro. E esse lugar vem através também de gratidão. Senhor, muito obrigada, porque apesar dessa situação, eu vejo a mão do Senhor nisso, eu vejo a mão do Senhor naquilo. Olha só que interessante, né? Eu assisti um pedaço do memorial do Charlie Kirk,
E me chamou muita atenção o discurso da sua esposa, porque ela falou assim, perdão. Eu entrei naquele quarto, não sei se era no hospital, do óbito, sei lá o que era, obituário, e ela falou, eu vi o meu marido, eu vi por onde a bala entrou, só que eu olhei para ele e vi como se fosse, como se ele estivesse meio que sorrindo, porque é como se ele nem tivesse sentido dor, né? Porque o médico realmente afirmou isso, que ele não sentiu dor, mas que ele já olhou para o seu Senhor, no caso está falando do Senhor Jesus, o meu marido olhou para o seu Senhor e foi viver aquilo que ele sempre desejou, que é estar diante da presença do Senhor. E aquilo me fez pensar, porque eu falo assim, diante de uma situação dessas, apenas um coração grato consegue enxergar no meio da tragédia a manifestação da mão do Senhor. É igual a situação que eu falei dessa amiga que perdeu o bebê com 7 meses. Gente, ela conseguia ser grata pelas situações mesmo em meio ao luto. Não é que ela não sentiu, não é que ela não sofreu, não é que ela não teve os seus momentos de dificuldade. Só que a gratidão que ela tinha dentro dela fez com que uma paz que é inexplicável, que só pode vir do Senhor, invadisse o seu ser e excedesse todo o entendimento, toda a lógica. João 6, de 1 a 15, fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Jesus diz assim lá em João 6,11, então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. A gratidão traz multiplicação sobre as nossas vidas. A gratidão traz multiplicação sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não vê coisas acontecerem na nossa vida, e aqui, tá? Eu não quero simplificar a questão de bênçãos financeiras a apenas uma ação, porque eu acredito que, biblicamente, a prosperidade, seja ela financeira, seja ela pessoal, profissional, espiritual, ela está diretamente associada à obediência à palavra de Deus. Ponto final. Não adianta você dar uma oferta, não adianta você entregar dinheiro achando que isso é o que vai fazer abrir os céus. Biblicamente, o que abre os céus é a obediência à palavra de Deus, e aí quando nós ofertamos debaixo dessa obediência, os céus são abertos, amém? Então eu não quero simplificar um negócio a uma coisa, mas a gratidão é um dos aspectos que traz multiplicação sobre as nossas vidas. Gente, quantas vezes o Senhor não respondeu às nossas orações, trazendo e suprindo as nossas necessidades, mas porque não necessariamente foi como nós esperamos, nós não fomos gratos o suficiente. Ou então, eu falo isso por mim mesma, esses dias eu estava pensando, meu Deus, eu faço oração tão rápido que ainda bem que o Senhor, ele consegue entender tudo que a gente fala, né? Porque às vezes eu vou comer e faço assim, ô Senhor Jesus, muito obrigado por isso. Amém. Mas aí, quando é para pedir alguma coisa para o Senhor, ou Senhor, eis aqui a minha lista, e 15 minutos de pedido para o Senhor. Eu fiquei pensando, às vezes as coisas não acontecem na minha vida, eu tô falando, porque eu gasto muito mais tempo pedindo e exigindo do que sendo grato por aquilo que Deus já me entregou. Sendo grato por aquilo que Deus já me entregou. Esses dias mesmo eu quis dar uma reclamada, porque eu falei assim, não tem tal coisa em casa. Aí, sabe quando o anjo do Senhor pega a nossa boca e segura e fala assim, silêncio em nome de Jesus. Falei, Senhor, não tem isso, mas tem aquilo. Olha só que bênção. Não tá faltando nada na minha casa. Porque é isso, né? O problema da abundância, às vezes, é que na abundância a gente esquece de ser grato por algumas coisas. Aí Deus tem que trazer uns apertos para a gente falar, nossa, eu tinha tudo e não sabia, não percebia.
Então, a gratidão traz multiplicação para as nossas vidas. Amém? Eu poderia citar aqui talvez mais 500 mil coisas do que a gratidão libera, mas eu acredito que essas foram as que, dentro de mim, pessoalmente, eu entendi que deveriam ser ditas hoje. E eu quero fechar aqui com o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E agora eu queria que nós pudéssemos fazer uma oração, se assim você entende, assim você deseja. Queria que você pudesse repetir comigo e aquilo que você já tem reconhecido que talvez você não tenha sido grato, talvez você tenha até mesmo menosprezado na sua vida, que nós pudéssemos nos arrepender, amém? Que nesse ano que nós adentramos, uma marca do nosso ano seja a gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele tem feito, e por tudo aquilo que Ele fará, sabendo que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, e que ainda que não seja como a gente deseja, que ainda que não seja como a gente espera, Ele continua sendo o Deus que nunca está errado. Ele continua sendo o Deus que é bom. Amém? Queria então que você pudesse repetir essa oração comigo. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, porque estar aqui é uma oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, por esse ajuntamento, por essas vidas. Muito obrigada pela vida do apóstolo Márcio, que teve a visão de entender a importância de observarmos os 10 dias de arrependimento. Que este ano seja um ano marcado pela gratidão ao Senhor. Nós nos arrependemos, pedimos perdão por tantas vezes que fomos ingratos, que não reconhecemos a graça do Senhor, que ignoramos a mão do Senhor agindo em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por não retornarmos e agradecermos pela cura que o Senhor fez nas nossas vidas, pela provisão que o Senhor deu nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos dá a chance de corrigirmos aquilo que está desalinhado. Senhor, eu peço que a sua mão esteja sobre a minha casa, sobre a minha vida, e que a tua luz, Espírito Santo, possa brilhar de tal forma que tudo aquilo que tem impedido o fluir da gratidão ao Senhor na minha vida possa ser retirado. Sejam rodas da qual eu preciso sair, sejam conversas que eu preciso cortar, seja até mesmo redes sociais que me fazem comparar a minha vida com a vida do outro. Me perdoa, Senhor, por comparar a minha vida com a vida online de outras pessoas. Me perdoa, Pai, por ter sido ingrata, por vezes, pelas empresas em que eu passei, pelos trabalhos em que eu estive, pelas lideranças na qual eu estive debaixo. Me perdoe, Senhor, por até mesmo ter passado por igrejas na qual eu fui
acolhida, cuidada, mas que o meu coração foi ingrato. Senhor, apaga as marcas da ingratidão dentro de mim. E eu peço, me ensina a enxergar com os teus olhos tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida de pessoas e de situações. Eu quero agora que você tire um momento, então, para você agradecer. Nós nos arrependemos aqui, mas eu quero agora que você tire um momento para agradecer ao Senhor. Não tenha pressa. Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui. Quero te louvar porque nas circunstâncias boas e ruins, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. E nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Muito obrigada por essa noite agradável. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos e porque o Senhor mais uma vez soprou o fôlego sobre nós e nos permitiu vivermos, acordarmos, Pai. Nos guarda, Deus, na tua paz, nos guarda na tua shalom, que possa ser uma noite de descanso extraordinária sobre as nossas vidas. Assim eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal.